Olá! No Enfoque de hoje tem fotografia, escultura e teatro com várias opções de peças do Festival de Curitiba para o fim de semana. Tem a montagem documental curitibana O Evangelho segundo São Mateus, do Grupo Delírio, Companhia de Teatro, e o monólogo satírico A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Rio de Janeiro. Você confere também a inauguração de um novo espaço para fotografia, a Omicron Galeria, e a exposição Esculturas Modulares Urbanas, do artista plástico Diego Bachmann. E na entrevista de hoje, Rubens Ewald Filho, o crítico de cinema, vem falar sobre seu trabalho no teatro como diretor da peça O Amante, de Lady Chatterley, em cartaz na Mostra Contemporânea do Festival de Curitiba. Curitiba ganhou um novo espaço para a fotografia. É a Omicron Galeria, que acabou de ser inaugurada com a exposição Ficcionais e Textos sobre o Nada, de Oswaldo Lima. Mergulho nas imagens à procura do que já morreu dentro delas, como mortalhas, como caos sobre o corpo presente. As palavras expressam uma das percepções de Oswaldo Lima sobre a arte de fotografar. As cores fortes ajudam a compor o trabalho retratos, nos quais as figuras masculinas, de idades e tonalidades diversas, interagem com as paisagens. Neste outro espaço, a vedete é Curitiba, retratada em preto e branco, no cinza do concreto e do céu que faz lembrar a atual capital paranaense. Por fim, a forte presença fazendo contraponto no trabalho ausências. A coleção foi produzida em 2 anos de forma despretensiosa e o resultado acabou virando a exposição inaugural da Omicron Galeria. O nome? Ficcionais e Textos sobre o Nada. As fotos são lidas através da memória do fotógrafo e a memória é ficção. Textos sobre o nada são os textos que acompanham as imagens, fazendo um alinhavamento entre as histórias de cada grupo das imagens. Todos esses trabalhos foram feitos nos últimos 2 anos. São todos trabalhos recentes. Eu acho que a linguagem diferente entre cada sala da exposição se deve também à multiplicidade do dia do fotógrafo. A gente não acorda o mesmo fotógrafo todo dia. Onde que você foi para fazer essas fotos? Foi um trabalho realmente longo, bastante viagens? Não, na verdade, ele também é um anti-ensaio nisso. Ele é um trabalho muito curto e os ensaios fotográficos se aprofundam através do tempo, mas nesse ensaio ele é um trabalho que dura no máximo 2 anos e são viagens aleatórias, são viagens de passeio do fotógrafo, não são viagens simplesmente para fotografar. Além de expressar percepções em forma de fotografia, Oswaldo cumpre a missão de ensinar o caminho da arte àqueles que veem na lente de uma máquina os olhos para um mundo diferente. Eu faço 22 anos de carreira e 16 para 17 anos como professor de fotografia. Eu acho que ser professor me ensinou o que é ser fotógrafo. E eu aprendo muito com os meus alunos. E todos imaginam que fotografia tem um certo glamour. Eu não gosto de pensar assim. Eu prefiro achar que fotografia não é um ofício, mas é um prazer de vida. E eu busco passar isso para os meus alunos. Se é que existe, qual o segredo de um bom fotógrafo? Se acreditar um bom fotógrafo já é um bom início. E depois convencer os outros a acreditarem nele. Confira a exposição na Omicron Galeria das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde. A entrada é gratuita. A instalação Esculturas Modulares Urbanas é uma das atrações do 18º Festival de Curitiba. Para observá-la ou mesmo interagir com ela, é só caminhar pelo Largo da Ordem. Imagine andar pelo centro da cidade e se deparar com uma manilha medindo 2 metros de altura, recheada de stencil, um tipo de desenho feito com máscara vazada e aplicação de spray. O que você achou dessa manilha ali? Ah, linda. Diferente, né? Tem tudo a ver com a semana de teatro e tal, festival. Eu achei diferente, né? O que é que esse negócio enorme, gigantesco está fazendo aqui no Largo da Ordem, né? Por que colocar um banco? Aí a pessoa aproveita para descansar embaixo da manilha.
Mas senta ali e fica observando... Aí fica observando o movimento. E os desenhos também. Exatamente. Mas, apesar do tamanho do objeto, teve gente que não viu. Percebi não. Mesmo com esse tamanho todo. Aham. Eu ia desviar, sem passar pra cá. O autor do trabalho se inspirou em pedaços do Centro Histórico de Curitiba para fazer a escultura. Aqui, a Feira do Largo da Ordem é olhada de cima. Esse stencil ele representa alguns pontos do largo, pelo meu ponto de vista. Fragmentos da calçada, fragmentos de fachada, de holofotes que iluminam a igreja ou o memorial. São pequenos fragmentos que eu, observando no decorrer dos dias que eu passava por aqui, captei e tentei aplicar da minha maneira. A ideia é transformar o bidimensional utilizando uma forma tridimensional, né? Pegar o stencil, o grafite, colocar no material simples da cidade, a construção da cidade, né? Banco, ponto de ônibus, tubo de esgoto, e aplicar o stencil, o grafite, cartaz, lambe-lambe, tentar fazer essa mistura, né? Uma escultura urbana interferindo no caminho das pessoas. Diego mostra como é feito o stencil. Primeiro, a máscara vazada, o papel com desenho recortado, é grudada na manilha. Depois ele passa o spray com muito cuidado. Pronto! A câmera que monitora o Largo da Ordem já está posicionada. Quem tem stencil, lambe, qualquer forma de arte desse estilo, né? Uma arte de rua, vem, aplique, é o meu trabalho, é o meu stencil, mas é um começo para que os outros artistas também coloquem os trabalhos. Confira a instalação no Largo da Ordem, próximo ao Memorial de Curitiba, até o dia 29 deste mês. Daqui a pouco, mais Festival de Curitiba. O Enfoque separou algumas sugestões de peças para você. É depois do intervalo, eu volto já. Hoje é o Dia Internacional dos Contadores de Histórias. Em Curitiba, a homenagem fica por conta da Casa do Contador de Histórias, que organiza amanhã uma roda de histórias voltada para toda a comunidade. O encontro acontece às 13h30 da tarde na biblioteca do Sesc da Esquina e tem entrada franca. Já para os interessados em se tornar um contador, tem a oficina A Arte de Contar Histórias, nos dias 4 e 5 de abril. Mais informações no site casadocontadordehistorias.org.br ou pelo telefone código de área 41 91 16 0587. As opções para os próximos dias de Festival de Curitiba são muitas, entre elas o monólogo satírico A Mulher que Escreveu a Bíblia e o Evangelho segundo São Mateus, do grupo curitibano Delírio. O meu filho chegou e me disse: mãe, eu preciso assassinar Deus antes de dormir. Com a adaptação e direção de Edson Bueno, o Evangelho segundo São Mateus faz uma ponte entre o livro bíblico e o 8º poema do Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa. No palco, ao mesmo tempo em que fazem o pão, símbolos da vida e do nascimento, padeiros interpretam as parábolas de Cristo e contam de forma bem-humorada e poética a história da passagem de Jesus pela terra. No Teatro da Caixa Cultural, domingo às 9 da noite, segunda às 3 da tarde, terça às 6 da tarde e quarta às 9 da noite. Ingressos a R$16 e R$8. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Outra peça que remete ao livro sagrado é A Mulher que Escreveu a Bíblia, de Moacir Scliar. O monólogo, interpretado por Inês Viana, conta a história de uma mulher contemporânea que descobre, através de uma terapia de vidas passadas, que foi uma das 700 esposas do rei Salomão, a única que sabia ler e escrever e a quem o rei encarregou de registrar a história de seu povo. No Teatro Paiol, segunda e terça-feira, às 9 da noite. Ingressos a R$40 e R$20. Escrevendo pensamentos, escrevendo versos, histórias, sobretudo histórias.
Daqui a pouco tem entrevista aqui no estúdio. Eu converso com Rubens Ewald Filho, que deixou o cinema um pouquinho de lado para dirigir a peça O Amante de Lady Chatterley, em cartaz na capital paranaense este final de semana. O Enfoque volta já. Ele é jornalista e escreve para diversos jornais do país. Foi autor de novelas e também já dirigiu e roteirizou filmes. Mas o Brasil inteiro o conhece principalmente por suas críticas de cinema. Eu falo de Rubens Ewald Filho, que está em Curitiba para mostrar outra de suas facetas, a de diretor de teatro com o espetáculo O Amante de Lady Chatterley, que faz parte da mostra contemporânea do festival. Olá, um prazer recebê-lo hoje aqui, Rubens. Uma alegria minha estar aqui em Curitiba, uma cidade que eu gosto muito. Eu, inclusive, passei grande parte de anos de formação, adolescência. Eu sempre tive muitos amigos aqui, sempre frequentei a cidade, que para mim é uma cidade muito agradável. As pessoas são muito legais. E para mim é muito bom estar... Eu tinha estado uma vez no festival, né, de teatro, mas não o maior como diretor. do Brasil. Não como diretor, pois é. E agora é uma emoção nova. Eu acho que, no fundo, você estava falando uma biografia rapidinha aí, a gente já passou por tanta coisa, né, na vida. Já a 25ª festa do Oscar, sei lá, 10º Globo de Ouro, a gente, de qualquer forma, está transmitindo, né? Então, está participando daquilo. Já ganhei troféu imprensa, já perdi troféu também. Então, a gente passa por muita emoção. E estar aqui no festival, para mim, é uma emoção nova. Conhecer o público daqui amanhã na sessão vai ser muito interessante. E você é conhecido por sua paixão pelo cinema. Como é que começou a sua trajetória no teatro? Olha, na verdade, tem duas histórias esquisitas aí, assim, que a gente pode contar, que são bonitinhas. Uma delas, o cinema. Eu era um moleque muito sozinho, muito reprimido, nunca tive um amigo, não tive nada. E eu tinha um caderninho que eu comecei a escrever aos 10 anos de idade e eu anotei todos os filmes que eu vi. Esse caderninho existe até hoje. Eu estou agora com 29.850 filmes que eu assisti. Logo, logo, mais 150, eu arredondo 30 mil. Então você vê como o cinema foi importante para mim, né? Foi um grande companheiro de vida mesmo. E esse amor pelo cinema eu sempre tento passar em tudo que eu faço. O teatro é uma história um pouquinho mais complicada, porque meu pai foi namorado de Cacilda Becker. Não sei se você lembra, né? A grande atriz. E isso em casa era um tabu. Porque não se podia falar em teatro por causa da Cacilda, e a minha mãe virava a cara. Eu acho que ela deu fora nele, essa história, e ele ficou muito marcado por isso. E não se podia ir a teatro, não se podia falar nisso. E eu, quando fiz teatro, fiz escondido. Era um tabu na sua casa, o teatro, isso. Então. Sabe, o transgressor. E você imagina, aquele menino super tímido, que não tinha amigo nenhum, e o teatro era a transgressão. E eu, com 17 para 18, a gente fez um grupo que era Neila Torraca, a Jandira Martini, Neide Veneziano, Carlos Alberto Sofredini, Bete Mendes. Quer dizer, esse grupo de teatro saía de lá. E eu trabalhando tudo nas escondidas. Mas eu nunca quis ser ator. Sabe? É o tipo da coisa que não. E aí, como está dando uma volta, a gente está trabalhando agora numa exposição de Cacilda Becker e provavelmente não, estamos começando um documentário sobre Cacilda também, que eu estou dirigindo. Você vê que uma vida né? Ela toda se fecha, né? Um ciclo. E o ciclo. E eu não sei até que ponto essa ligação de Santos, tá? Da cidade interior, né? Também... Quer dizer, saiu tudo de lá, para dizer a verdade. E o teatro, então, veio um pouquinho por aí. Veio num convite por uma amiga minha, a Bia Venturini,
que me convidou para ajudar numa montagem de uma peça, que era do Falabella, Querido Mundo. E, bom, eu sei que na primeira reunião eu dei tanto palpite, sabe? Falei tanto que no fim você está dirigindo, né? Falei, isso que é dirigir? E aí a peça está 3 anos em cartaz. Olha em São Paulo. Foi um grande sucesso. E essa peça que você não está estreando, mas está estreando aqui no festival, ela né? é quase uma estreia, porque ela teve apenas umas apresentações em São Paulo. Foi quando viram e resolveram trazer, e recomendaram. Ela é A Mãe de Lady Chatterley, é um livro, né? Do D.H. Lawrence, que é um grande escritor maravilhoso. Polêmico. Por exemplo, um leitor no filme da Kate Winslet, ele lê um trecho do Lawrence também. E ele é um clássico do erotismo. Mas você imagina, em 1922, ele escreveu um livro falando da satisfação sexual da mulher. Coisa que hoje em dia ainda é um tabu, é uma coisa difícil de lidar, né? E ele já defendia isso e apresentava. E a Inglaterra, a gente deu também uma leitura social, porque a Inglaterra era um país muito fechado, né? De castas sociais. Jamais o pobre podia ascender a rico. Era um pouco por aí. E nós tentamos nessa leitura, é uma história de amor, é uma história de erotismo fino, não tem gente pelada em cena. Você não usa esse recurso? Não, porque ficou muito batido. Agora, a gente é uma produção dos Sátiros também, que você conhece, um grupo que teve muito tempo aqui. E o Sátiros, você está com outra peça lá em cartaz, dividindo o teatro, tem 24 pessoas peladas. Gente, não dá para competir, né? Então é um beco sem saída. Então eu optei por uma outra coisa. Eu quero que seja sensual, eu quero que seja erótico, mas eu não quero... Você não precisa tirar da ilusão de nudez, que é muito mais forte, né? Você imaginar a pessoa nua, né? E na hora H, sabe, passar por uma outra coisa. E a peça está indo muito bem. Eu gosto muito do texto. O texto é um texto muito bonito. O Germano Pereira faz o próprio Lawrence em cena. E ele adaptou também esse texto. Você ajudou na adaptação também? Não ajudei. Sabe como a gente trabalha? A gente fez vários trabalhos juntos, inclusive o próximo é a Bruna Surfistinha. Aquela famosa. Então você vê que a gente está especializando em sexo, né? De todos os tipos de sexo. E aí a gente trabalha, eu converso, a gente conversa, eu estou imaginando o espetáculo assim. Ele senta e faz. É bom não precisar escrever, viu? Eu que já escrevi novela, chega. É muito entre sabe? Qual que é a diferença de escrever uma novela e você está dirigindo no teatro? Olha... Éramos 6, você... Entre Gina... Eu tenho um passado, assim, de novela, né? Cristiane Torloni fui eu que lancei como estrela. Ana Paula Arósio, não Éramos 6, na outra versão. Fui eu que descobri. De qualquer forma, teatro... É uma coisa imediata, visceral, quente. E é um work in progress. Você a cada dia vai recriando. Por isso que eu digo, o público de Curitiba vai ser diferente. E vai ser uma experiência legal também para nós. Novela, você fica sentado naquela cadeirinha, no teu computador, antes era máquina de escrever, durante 8, 9, 10 meses. E ao mesmo tempo é de morrer. Tem uma hora que você quer morrer. Mas tem um negócio bonito, é uma história de amor do autor com o ator, sem os dois nunca se encontrarem. É um sexo totalmente virtual, sabe? E isso é bacana, se você dá para ele, ele te devolve. E aí os dois juntos fazem uma novela bem sucedida. Agora, é um ping-pong, né, também, um tênis, porém, se ele não rebater a bola... Eu não acredito, essa diz que é Ibope que muda, não é não. Ele erra na escalação. As pessoas não sabem escalar. Há química ou não há química? Há casais que dão certo, que não dão. O Germano com a Ana Carolina, que fazem na nossa peça, tem química, eu acho. Ela é linda e ele tem uma personalidade forte. Eu acho que a coisa resulta legal. Mas é sorte e um pouquinho de gosto também na escalação. Mas falando de trilha sonora, a trilha sonora num filme é o que dá brilho, né? No cinema, que encanta. 65% do que dá brilho mesmo para as imagens, eu acho. Como é que você sabe que eu acho isso e que a peça é exatamente isso, sabia? Não sabia. Olha, não, vê que bacana, que eu achei, bateu em cima. O Hamlet, aquela outra Gachot, ele era inteiramente com trilha. Era 1h40, e a 1h40 não havia um minuto de silêncio.
Olha como é importante para mim a música. Agora, nesse, não chega tanto, porque eu preciso ter momentos onde o silêncio fale. Por exemplo, no tribunal, ele não pode ter uma música, porque enfatizaria demais, né? Ficaria pesado, até meio caricato. Mas fora disso, a música para mim é um elemento essencial. Eu tenho uma trilha musical muito bonita, composta por um maestro, que utiliza temas alheios também, mas a gente tem até canções originais e tem um tango. Porque qual é a música mais sensual de todas? É o tango, né? Então, eles chegam a dançar em cena, inclusive, também. A gente pegou um coreógrafo argentino que dançou, eu sei que você... Sul, né? Aqui tem uma ligação um pouco, mas o tango é o máximo. Um tango bem dançado. Eu achei que era a melhor demonstração que podia ter da paixão entre um homem e uma mulher. Bom, eu não poderia deixar de perguntar para você sobre o Oscar deste ano, sobre o filme que venceu 8 Oscars, né? Isso. O que você achou do filme? Eu tenho percebido assim que a Academia tem premiado filmes com mais baixo orçamento, né? Desbancou o Benjamin. Eu acho que o Oscar mudou muito nos últimos anos, mas ele continua a ser um clube fechado de Beverly Hills. Ou seja, é a mesma coisa que você, se quisesse candidatar para o clube aqui do Batel, deve ter um country clube do Batel, deve ter. E aí vão dar bola preta. Tem as pessoas que o público que os sócios gostam, tem aqueles que são antipáticos. Mickey Rourke, por exemplo, é um exibido, é um cara que cria problemas aqui no clube, é muita confusão. Não vamos votar nele. Então tem um pouco isso, sabe? E tem aqueles que representam uma renovação dentro do clube Oscar, que é, no caso, esse filme, o Slumdog Millionaire, né? Quem quer ser milionário. Eu gosto muito do filme, porque eu acho que ele, de qualquer forma, ele reflete o ar do tempo, entre aspas. Ele reflete o nosso momento. É a era Obama, é uma era que a gente nem sente muito aqui, mas nos Estados Unidos, você não acredita a esperança que está no ar em tudo, sabe? Eles estão muito conscientes que estão numa crise e que precisam sair dela. E que o Obama... que é um erro de escalação, né? Tinha que ser o Denzel Washington no papel do presidente e não aquele Obama. Mas, enfim, apesar disso, ele está lá como o melhor que eles conseguiram. E tem que dar certo. É como o milionário lá, que é um menino que começou do nada, que vai, através de um pouquinho de sorte. E é um encontro das duas maiores cinematografias do mundo, que nunca se encontraram antes. É Bollywood e Hollywood, finalmente. E agora, veja que ironia, quem está com dinheiro? A Índia. É a Bollywood. Obrigada por sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo terminou. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. E fico muito feliz sempre de estar aqui em Curitiba. Volte sempre. A apresentação do espetáculo Amante de Lady Chatterley vai ser amanhã às 21h no Guairinha. O Enfoque volta segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.